Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a gente vai começar a falar sobre a associação de resistores, que consiste em vários resistores ligados ao mesmo circuito. Algo que a gente vê, algo muito comum que a gente vê nas nossas residências, onde a gente tem vários aparelhos ligados na rede elétrica, por exemplo, em paralelo. Falando em associação em paralelo, a associação de resistores nós vamos estudar primeiro a associação em série, que será essa aula. Depois nós veremos um pouquinho sobre a associação em paralelo. E no final a gente vai juntar as duas numa associação mista. Então é muito importante que a gente domine bem o conceito de cada uma das associações em série e em paralelo para que possamos aplicar os conceitos nessa associação de resistores mista. Bom, o que é uma associação de resistores em série? A associação de resistores em série são vários resistores associados como se fosse uma fila, conforme mostra aí a imagem na nossa tela. Nessa associação de resistores, a principal característica é a corrente elétrica. A corrente elétrica nos resistores do circuito ela é sempre a mesma. Okay? Nesse caso, o que a gente vai ter é uma divisão na DDP de cada resistor. Como a corrente ela é a mesma no circuito, ela é a mesma para todos os resistores, então a DDP fica dividida para cada resistor. Nós vamos aplicar individualmente aquela primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Bom, pessoal, é importante que se diga que na associação em série, então, a corrente ela é do circuito, ou seja, todos os resistores do circuito são percorridos pela mesma corrente. Então veja o nosso circuito aqui na tela, onde eu tenho duas lâmpadas que representam aqui os resistores do nosso circuito, ligadas numa bateria, e eu tenho aqui um interruptor. Se eu ligar esse interruptor, as duas lâmpadas acendem, ou seja, vocês conseguem perceber que a corrente que percorre as duas lâmpadas é a mesma. E, diga-se de passagem, a corrente desse circuito é a mesma, né? Então, percebam que esse interruptor ele está associado de forma em série, de forma que quando eu abro o circuito por meio do interruptor, cessa a movimentação de elétrons, ou seja, a corrente elétrica deixa de existir. Ok? De novo, liguei, desliguei. O mesmo vai acontecer se uma dessas lâmpadas queimar. Se eu tenho um circuito com duas lâmpadas em série e uma delas queimar, o circuito todo deixa de funcionar, porque a corrente elétrica na série ela é do circuito, ou seja, é a mesma corrente para todos os resistores do circuito. Esse sisteminha que está aqui na nossa tela, representado por essas lâmpadas, ele é muito comum da gente ver nas árvores de Natal, né? A gente vê bastante esse tipo de circuito naqueles pisca-pisca de árvore de Natal, onde as lâmpadas são associadas em série. Quando queima uma lâmpada de uma série, aquela série, todas as lâmpadas elas apagam. Não é que todas as lâmpadas estão queimadas, mas todas as lâmpadas deixam de funcionar, porque na série a corrente é do circuito. Portanto, se eu tirar um elemento do circuito, eu interrompo a série, portanto interrompo a corrente elétrica. Bom, como é que eu calculo a resistência equivalente do circuito? Então, toda a associação de resistores, a gente vai falar bastante sobre o conceito de resistência equivalente. A resistência equivalente é aquela que representa o circuito. Ou seja, qual que é, se eu tenho, por exemplo, 3, 4 resistores num circuito, qual que é uma resistência única que substitui todos os 3 ou 4 resistores desse circuito? Então esse é o conceito de resistência equivalente. Na série, o cálculo da resistência equivalente é muito simples, basta você somar as resistências do circuito. Ok? Bom, vamos fazer uma aplicação então para ver como é que vai ficar esse contexto de associação de resistor em série na prática. Vem comigo. Está aqui o nosso exemplo de aplicação, onde eu tenho um circuito constituído de dois resistores, um resistor de 5 ohms, outro resistor de 20 ohms, associados em série. Então veja que é uma fila, ok?
Então eu tenho um resistor após o outro. Isso é uma característica da série, né? A essa associação aplica-se uma DDP de 100 volts. Qual a resistência equivalente da associação? Então, como eu disse anteriormente, a resistência equivalente da série, vou chamar de RS, é igual à soma dos resistores da associação. Simples assim, basta que você some 5 mais 20 e a gente tem aqui a nossa resistência equivalente 25 ohms, ok? B. Qual a intensidade da corrente elétrica na associação? A intensidade da corrente elétrica na associação vai ser dada pela primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Como eu quero a intensidade da corrente elétrica na associação, eu vou usar o resistor equivalente da associação. Portanto, 100 é igual a 25 vezes I, e o nosso I vai ser então 4 amperes. 4 amperes para quem? Para o R1, para o R2 ou para o circuito? 4 amperes para todos os elementos desse circuito, porque esse circuito é constituído de resistores em série. Então, é 4 amperes no R1, é 4 amperes no R2, é 4 amperes no circuito inteiro. Tá? Qual a DDP em cada resistor da associação? A DDP ela é parcial, então eu tenho uma DDP aqui, que eu vou chamar de U1 no resistor 1, e outra aqui, U2 no resistor 2. Basta que eu aplique de novo a primeira lei de Ohm, fazendo a primeira DDP igual ao primeiro resistor vezes a corrente, ou seja, a DDP no resistor 1 vai ser o valor do resistor, 5, vezes a corrente do circuito, 4, ou seja, a DDP aqui vai ser 20 volts. No segundo resistor é a mesma coisa, eu vou fazer o segundo resistor vezes a corrente, então a DDP 2, ou a DDP no segundo resistor vai ser 20 vezes 4, ou seja, 80 volts. Nesse circuito, é importante que se diga também que a soma das DDPs parciais vai dar a DDP total. Então, se eu somar a DDP no primeiro resistor mais a DDP no segundo resistor, eu vou ter a DDP total do circuito, ou seja, 20 mais 80 igual a 100 volts. Ok? Então, dá para a gente conferir aí se a nossa resposta está fazendo sentido de acordo com essa associação de resistores em série. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula sobre associação de resistores em série. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Espero vocês na próxima aula, quando a gente continua a falar sobre associação de resistores. Nesse caso, nessa segunda aula, associação de resistores em paralelo. Até lá, um abraço!